Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja em um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes e nesta semana vamos dar recomendações de animes lá da Crunchyroll. Aqui é o Lucas e eu vou falar um pouco de demônio aqui hoje, Viva Universal. Aqui é o Carlos e se indicação fosse bom, seria cobrado. Brincadeira, tá, gente? É bom. Aqui é o Valente e eu vou evangelizar vocês sobre os animes que eu tô escolhendo aqui. Não tem nenhuma relação com os demônios que eu trouxe não, né? Olha, eu acho que é uma balança boa, né? Pra gente jogar um pouco de cada lado. Né? Concordo. Seria ótimo se tivesse Bible Black na Crunchyroll aí. Caralho. Meu Deus, cara. Não. Caralho, essa foi foda, mano. Com mais recomendações e bíblias negras após o e-mail. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. 1, 2, 3, 4, 5, wake up, you're happy. ひとひらの花びらが揺れている僕の隣で今間違った恋だったそんなこと思いたくはない。 Voltamos dos e-mails e como eu disse hoje na entrada, vamos falar aí de algumas recomendações de animes que tem lá na Crunchyroll, ou seja, você pode assistir legalmente, licenciado. Alguns deles têm até a versão dublada, né? Por exemplo, eu vou trazer um aqui, 2 deles têm versão dublada, então é bem interessante, ainda mais hoje em dia que a Crunchyroll tá trazendo inúmeros animes dublados, tá com simulcast aí, que quase sempre é perfeito, então é sempre muito bom. E Carlos, você trouxe um anime aí pra gente, né? Cara, eu trouxe um anime que, inclusive, né, Valente? Foi pros nossos melhores da década. Verdade. Da década? Da década, lá no Catum. A gente fez um podcast no Catum de melhores da década. O pessoal que quiser ouvir, vai lá no nosso site, que é parceiro daqui, né, galera? E a gente fez uma Copa do Mundo dos melhores animes da última década. E esse anime tava entre os nossos escolhidos, que é Subetegai Ninaro, ou como está na Crunchyroll, The Perfect Insider, que é um anime baseado em um livro um livro que é uma história japonesa mesmo, de literatura. Não é light novel, né, que você quer dizer? Não é light novel, é um livro mesmo, bem famoso até, o Subetegai Ninaro é um livro bem famoso de literatura, que vem pra anime, e aí a parte interessante é que os designs dos personagens é da autora de Reborn. Tem esse detalhe. Ela sabe fazer personagens com estilo, pelo menos isso, né? Não é Reborn. Tô confundido. Não é que até que o Hate Reborn? Então você me pegou. Não. Eu tô pensando em Reborn, mas Reborn não é esse anime. É o cara que faz Pum Pum. Ah, o Sam Pum, 6. Inio Asano. Se eu não me engano, é ele que faz o design e o character design de todos os personagens e também da estrutura do anime. Pra quem não conhece Subetegai Ninaro, Subetegai foi um anime que, na época que ele saiu, até fez um sucessinho, mas ele é bem esquecido hoje em dia, tá? Ele é bem esquecido. E ele é um anime de mistério, principalmente um thriller policial, né? E, cara, ele é uma história muito bem fechadinha dentro do seu próprio universo. Então, basicamente, ele conta
conta a história de um assassinato que ocorreu dentro de um laboratório científico. Isso acontece no primeiro episódio, tá, gente? E a partir daí a trama é aquela trama básica de mistério pra você entender como que aconteceu aquele assassinato, porque a princípio ele não deveria poder existir, né? Então é uma trama de mistério bem narrativa, assim, simples, uma construção meio Sherlock Holmes, meio Agatha Christie, sabe? Aquela coisa tipo assim, pô, como é que esse mistério aconteceu? Eles vão desvendando aos poucos. Gosto. É bem... como é que é o nome? O de Monster? Que é o seu nome? É, mais ou menos, entende? É que Monstro, eu acho que eles tendem até mais, como se BTH é um anime de 11 episódios. E, cara, ele é muito bem amarradinho. O livro, que é o livro do Hoshiri Mori, ele tem essa pegada, entende? Então é muito bem amarradinho essas coisas assim. O livro, cara, se você procurar bem aqui no Brasil, eu acho que você acha, talvez, em inglês. Eu não sei se ele tem tradução, mas eu acho que você acha aqui no Brasil sim, tá? Mas na internet tem tradução até dele, por isso foi assim que eu li. Bom anime, por exemplo, eu gosto muito de Zetsu no Tempest. Foi até tem um anime recente do mesmo autor, que, cara, eu esqueci o nome agora, mas tem na Crunchyroll também, que eu fiquei esperando também os mistérios, porque Zetsu no Tempest tem os mistérios que eu acho muito da hora, e é aqueles mistérios com plot twist. Então, pra mim, tipo, disparadamente, Zetsu no Tempest é um plot twist mais da hora que eu já assisti de anime. Tu acha que, tipo, Perfect Insider vai me entregar um plot twist assim satisfatório ou não? Ou é aquele anime que vai construindo, tipo assim, tá, ok, entendi. Eu acho que é mais a segunda vibe, entende? Porque ele não é tanto de ter um plot twist foda ou algo parecido assim, não. Mas ele é muito mais de você ter um mistério muito bem construído, sabe? Um bom roteiro, né? Um bom roteiro, bom desenvolvimento, bons personagens, assim. E aí ele vai construindo as pistazinhas. Aí tem certo momento que você fala, pô, realmente, isso aqui aconteceu e tudo mais e tal. Mas tem certos momentos que, tipo assim, ele puxa umas coisas que você nunca ia imaginar e fala, puta, caralho, que foda. Mas ele é muito mais calcado no ato de ser um bom roteiro mesmo, muito bem animado, tá? Pra pessoal que reclama de animação, esse tipo de coisa. O BTH é muito bem animado. Ele tem um esquezinho ali que pode incomodar, porque a resolução do mistério, tipo assim, ele pega numa coisa meio assim, eu acho meio pesadinho, da resolução e tudo mais. Mas o quê? De gore ou de drama mesmo? Não, de drama mesmo. De drama mesmo, assim. Não é pesado visualmente, assim, mas, tipo assim, o sentido da coisa ali é meio zoado, entende? É o famoso gatilho, né? Você acha meio estranho, tipo assim, por exemplo, no meu caso eu achei meio estranho, eu falei assim, puta, ele foi por esse caminho mesmo, mas assim, no todo, a experiência de você assistir isso BTH, cara, é um mistério que muito bem amarrado, muito bem desenvolvido. Eu não acho que nenhum episódio do BTH tem uma queda, sabe? Eu acho que algumas pessoas, eu já tô dando já a dica, você pode até se frustrar um pouco com o final, porque como o Lucas apresentou, normalmente as pessoas gostam muito dessas obras de mistério, de ter um plot twist muito foda, algo parecido. O BTH não apresenta isso. Então, tipo, as pessoas, a decisão do autor, as pessoas podem ficar um pouco meio assim, tipo, pô, sério, foi isso, tudo mais e tal. Mas assim, a trajetória, até você conseguir construir o final, cara, o final mesmo do mistério acontece no episódio 10. E aí o episódio 11, tipo, um prólogo, né, posterior. Mas até o episódio 9, cara, é muito bom. Assim, pelo menos eu sempre acho, o roteiro é muito bem escritinho, muito bem desenvolvido. Cara, e é muito difícil você ter um anime nessa pegada hoje em dia. Muito, muito difícil. Psicológico, de mistério, de construção das coisas e tal, é muito difícil. Eu acredito que o BTH, ele tem grandes pontos pra você não se decepcionar com ele, que é mistério, então qualquer coisa de mistério vai prender sua atenção, e ele tem 11 episódios, então a margem de erro fica diminuída pela quantidade de episódio curta, tá ligado? Então, se você tem um roteirinho bonitinho em 11 episódios, não tem como errar. Inclusive, as aberturas e encerramentos do BTH e Flinaro são muito fodas, então, tipo assim, você pode acabar nem pulando as aberturas e encerramentos. É muito bem feito mesmo, cara, são bonitas e as músicas pegam e tudo mais e tal. Inclusive tem, eu não sei se é um encerramento ou a abertura, o Lucas indicou no nosso podcast, num dos nossos podcasts de música lá no Catum. Cara, cara, eu gosto muito do BTH, cara, realmente, eu gosto muito. Eu não acho ele perfeito, eu acho que o final podia ser uma outra ideia, podia ter outras construções ali. Mais impactantes, talvez, né? Talvez, cara, tipo assim, eu não sou o tipo de pessoa que numa obra de mistério pede por algo incrível, né, uma virada surpreendente, tipo assim, um Shyamalan da vida, assim, essas coisas assim que as pessoas ficam esperando. Não sou esse tipo de pessoa. Se me entregam um final bom, eu tô feliz, porque eu gosto muito de, por exemplo, Agatha Christie faz mais isso, mas o autor de Sherlock, o Arthur Conan Doyle, né, ele não faz tanto isso.
Ele constrói mais, né? Eu gosto mais nesse sentido até. Então, eu acho que quem tá procurando um anime que tenha mistério, esse tipo de coisa, cara, SBTH é um prato cheio. E até como eu falei, e meio escasso. Ele é um anime, se eu não me engano, de 2011. 2015. Então é novo. 2015. Mas mesmo pegando esse detalhe de ele ser 2015, se você pegar da última década pra cá, você não tem tantas obras assim de mistério. Tipo, você começa a contar no dedo. O Valente foi lembrar de Monster, e o anime de Monster é antigaço, né, velho? Acho que é 2008, talvez, 2009. Entende? Se não for mais até, ó. Pô, Monster é bem mais antigo, cara. Monster é 2004. Nossa, é muita coisa. Tá vendo? Então a gente tá lembrando o quê? De um anime de 2004. Aí, mais recentemente, tem algum outro anime de mistério? Teve aquele que tem até na Amazon Prime, você lembra? Que é aquele dos suicídios. Babylon. Ah, Babylon. Babylon, que era um anime bacana, que tinha um mistériozão por trás, sabe? Mas aí ele vai mais na pegada que o Lucas falou, né? Que tem um mistério, mas tem umas coisas meio chocantes, assim, da vida, esse tipo de coisa. Tem recentemente o Summertime Render também, que ele é um pouco mistério. Esse aí não tem em streaming nenhum, né? Então você tem que procurar na biblioteca do Paulo Coelho. O Gothic, não é assim? Não lembro, cara. Não lembro de ver Gothic. Tá vendo como é que fica escassa as coisas pra mistério? Assim, mistério mesmo, né? Não é aquele anime que ia focar em outra coisa, mas no meio tem um mistériozinho ali e tal. Não, tipo... E tem até o Neverland, mas o Neverland a gente vai pro outro caminho, né? Mas eu acho que entra até. Eu acho que entra. Ele é mais focado nessa questão do mistério e tal. Não tão bem construído, né? Acho que ele não é tão classudo assim, né? Ele vai mais pro impacto, como tu falou. Mas entra. Tem aquele outro que é até do mapa, o... Tu acha que é do mesmo autor de Monster, o Zankyo no Terror? Zankyo no Terror, eu não sei se ele é tão assim. Eu não acho que Zankyo no Terror tem tanto mistério, mas eu acho que encaixa um pouquinho, porque ele me lembra um pouco Babylon nesse sentido, né? Ele vai mais no caminho do Babylon, né? Mas tá vendo como a gente tá falando? É difícil procurar, tem que começar a garimpar. Isso, e assim, a maioria deles vai nessa linha que tu falou, né, Lucas? Do mistério, assim, com a coisa chocante acontecendo, esse tipo de coisa. É uma narrativa até meio comum no meio japonês de animação, né? Esse choque, assim, e tal. Mas o mistério mesmo, uma coisa mais clássica, assim, né? Você desvendar um assassinato, você desvendar tal coisinha, esse tipo de coisa, assim, não tem tanto, né? Ou então você fazer uma investigação, como é Monster, né? Como é uma investigação longa do que tá acontecendo, esse tipo de coisa, né? Já tá na hora de alguém fazer uma adaptação aí de outro, né? Do autor de Monster, né, cara? A gente já tá esperando aí um Billy Bats da vida, um 20th Century Boys, tá na hora já, né? Verdade. Sim. Nossa, eu confundi, velho, gente. E parece que no terror é o Watanabe, tá? É o Shinichiro Watanabe. Isso, é o Shinichiro Watanabe. Sim, o diretor é... Não sei se tem anime de mangá de Zankyo no Terra. Eu acho que não, acho que é original. É original. Já que já estamos aqui comentando sobre obra de mistério, você trouxe uma obra de mistério também, ou Valente? Ou vamos mudar um pouquinho o gênero? Não, a minha aqui já é mais diferente, digamos assim. Eu me preocupo com esse diferente, que da última vez que a gente foi fazer recomendação e um cara veio com obra diferente, tentaram emplacar queijo aqui. Não. Eu não sou esse tipo de pessoa. Ouvi o Nevux. Pô, foi o Vup? Sério? Foi o Vup que você mandou essa? Ele tentou o queijo. Aí é vacilo, hein, Vup? Aí dói, hein, irmão? Mas a indicação é Kaiji, que é um anime que eu gosto muito, e inclusive a gente já fez podcast lá no katum.com.br. 2 vezes. Caraca, velho. 2 vezes. Só faltou mandar o acessa lá. Acessa lá. E o que eu falo de que eu vim evangelizar, porque eu gosto muito de Kaiji. Pra mim, Kaiji é sensacional, e eu fiz todo mundo do Katum assistir, assim como eu quero fazer que vocês do MDA assistam também. E a história de Kaiji é basicamente um cara que ele é meio vagabundão na vida, tem pouco dinheiro, e ele não gosta de trabalhar, e ele se depara com um problema grande na vida, que ele serviu de... eu acho que é fiador o nome exato? Isso. Ele serviu de fiador para um amigo do trabalho dele, quando ele trabalhava, e esse amigo dele endividou ele. Então, ele tá com uma dívida milionária que veio de um amigo aleatório do trabalho, e as pessoas vieram cobrar a dívida pra Kaiji. Só que nessa de cobrar a dívida, como ele não tinha grana, ele teve uma opção pra poder pagar essa dívida. Esse pessoal do bem aí, que veio cobrar a dívida, falou pra ele, ou você arruma o dinheiro até tal hora, ou você vem aqui nesse navio, que é um navio que a gente faz de jogos
de azar e você pode triplicar o dinheiro que você tá devendo pra gente, pagar a gente e ainda sair com o troquinho do navio. Ele falou, pô, gosto de jogar, gosto de apostar, vamos pro navio. Só que o buraco é mais embaixo, nesse navio as coisas não são tão simples assim. Tem diversos jogos no navio. As pessoas que iam perdendo esses jogos consecutivamente, elas basicamente viravam escravos dos ricos poderosos que tomavam conta dessa agiotagem toda. Então o Kaiji se enfia no meio disso e esse é o plot principal da história. A parada do Kaiji é que ele é muito voltado pra jogos. Ele é muito voltado... Eu gostaria de dizer que ele é um shonen de jogo de azar. Porque é muito tipo, todas as decisões que ele tem que fazer mentalmente pra resolver problemas, pra ganhar jogos, eles conseguem introduzir de uma maneira que vira um shonen. Aquela mesma parada de tipo, o Goku, porra, como é que eu vou fazer pra ganhar desse cara? Se eu virar o Super Saiyajin, tem que usar um poder aqui, tem que fazer não sei o quê. E Kaiji é mais ou menos nessa pegada. É porque quando você foi falando, eu pensei que ia ser algo tipo Kakegurui. Não. Tirando a mina piroca da mente, mas seria algo tipo Kakegurui. Aquele clima tenso, aquela coisa e, tipo, jogos, né? Tem isso. Então, ele tem a parada de tensão de Kakegurui, só que é elevado ao 10º nível. Tem os exageros também que tem Kakegurui. Tipo assim, eu sou malvadão, tá ligado? Esse tipo de coisa também tem em Kaiji. Mas assim, o que eu acho que é mais legal de falar, Valente, é que, tipo assim, comparando com o Kakegurui, ele bate muito em jogo de azar que existe. O maneiro do Kaiji, pelo menos pra mim, é que eles criam os próprios jogos e os próprios puzzles daqueles jogos, entende? E assim, já adiantando pra quem vai assistir, pra quem teve algum interesse aqui, o bagulho do Kaiji não é necessariamente o jogo, mas é como eles vão quebrando o jogo. Sim. Uma parada que é muito legal é, tipo, todos os jogos você vê claramente que ele não tá sendo um bagulho roubado. Ele não tá sendo uso de roteiro pra virar uma coisa pro personagem principal. Na verdade, não. Ele constrói a estratégia e ele mostra a estratégia. Não é modo Kira, né? Eu brinco nos podcasts que alguns animes que tem esse mistério, essa questão do personagem que é mais inteligente que os outros, né? Que é tipo assim, o cara que é inteligente, ele olha pro céu e fala, vai chover. E ele monta uma estratégia baseada nesse, vai chover. Só que tipo assim, o céu tá preto, completamente escuro. É óbvio que vai chover, mas ninguém prepara nisso. E é aquela coisa tipo assim, o cara é inteligente porque todo mundo é muito burro. Não é. Inclusive, o Kaiji, ele é muito bom em jogos, ele é muito bom estrategista, porém ele é muito burro em decisões da vida dele. E isso acarreta problemas pra ele no futuro, né? Conforme a série vai avançando. Inclusive, tem 2 temporadas, né? Tem um spin-off porque eu lembro que eu tenho uma música que eu gosto. O Tonegawa. Mas o Kaiji, normalmente, ele é um cara muito burro na vida. Ele tem decisões onde ele pode resolver os problemas dele e ele continua se afundando. Então, ele é um personagem um pouco mais crível. Apesar dele ser um excelente jogador, um jogador nato, e sair na frente de muitos outros jogadores, ainda assim ele é um ser humano com muitas falhas. Ele erra muito, ele se fode muito, ele paga muito preço pelas borradas que ele faz. Uma coisa que eu gostaria de falar também, que é um disclaimerzinho, é não julguem o livro pela capa. Kaiji, ele é feito pela Madhouse. Então, é o fino da Madhouse na melhor época da Madhouse. Ainda tem alguns problemas? Sim. Mas era o que a Madhouse conseguia entregar na época. E outra coisa, o estilo de arte de Kaiji, ele é um pouco diferente, então pode ser que nos primeiros episódios você não se acostume com o jeito com que o rosto dos personagens são. Porque esse autor que fez Kaiji, ele costuma fazer os personagens com nariz pontudo, queixo pontudo, é tudo muito caricato. Então, à primeira vista não é tão legal, mas com o passar dos episódios você acostuma tranquilamente e fica algo normal. É excelente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e que vocês não vão parar de assistir até terminar as temporadas. E são 2, né? É bom falar isso. São 2 temporadas, cada uma de 24 episódios. Eu também, esse daí é um que eu tô esperando que saia mais coisa, porque o mangá ainda tá correndo e nunca mais saiu nada de anime dele. Inclusive o mangá é grande pra caceta. Mas qual é o risco de cair do mesmo limpo que o Hajime no Ippo, né? Continua aí gigantesco e nada, né? Tipo assim, a gente não entende por que nada, né? Mas... o Hajime realmente não dá pra entender. Hajime não dá pra entender o porquê que não saiu o anime, porque ele é muito grande lá fora. Kaiji dá pra entender porque ele é bem nichado, né? Eu lembro de eu ter quase assistido Kaiji na época que eu assisti o One Out. Não sei se vocês conhecem o One Out. Sim. É o de beisebol. Só que, tipo assim, o One Out tem uma forçadinha de barra e atrapassa, literalmente atrapassa. Mas eu lembro que tinha relação com o jogo, apostas e tudo mais. Eu lembro que eu lembrei de Kaiji na época. Não vai no mesmo sentido, porque o objetivo de Kaiji é os jogos de azar mesmo, e como eu falei, não são jogos de azar que a gente conhece, assim, tipo, não é uma roleta
borboleta, esse tipo de coisa. Eles até brincam com isso, né? Tipo, tem umas adaptações. Na segunda temporada, por exemplo, tem um patinco, né? Mas, cara, Kaiji é bem diferentão, assim. Eu gosto mais da primeira temporada do que da segunda, mas eu acho ele bem diferentão. Eu acho que a primeira temporada é melhor, mas no geral as duas são bem boas. As duas são divertidas de se assistir. Tem a nossa crítica lá no Catum, vê e vai lá comentar com a gente, mas o detalhe é esse, cara, Kaiji, ele é diferente, ele é bem diferentão, eu acho que vale a pena dar uma olhada. O que eu acho, se você não curte muito essa coisa do caricato, assim, das viradas, tem virada, mano, Kaiji tem virada toda hora, é um bagulho assim, é carta armadilha toda hora atrás de você. Se você não curte muito um dramão, assim, talvez o Kaiji não seja pra você. Agora, se você curte jogos de azar misturado meio com Death Note, entendeu? Tipo assim, eu sou melhor que você. Não, eu sou melhor que você. Esse tipo de coisa, cara. Aí tu vai achar Kaiji muito maneiro. Uma coisa de falar de Kaiji é que a tensão de Kaiji, às vezes, tá tão tenso o episódio que você consegue sentir a tensão no ar. Bizarro. Um bagulho que te deixa preso mesmo naquilo. Bom, eu vou trazer um anime e o que eu vou trazer é o mais normal, cara. Eu me sinto muito mal com isso, porque eu gosto de anime normal, cara, geralmente, né? Normalmente. Cara, alguns consideram normal, outros não. What the fuck? Bom, não vou trazer um Isekai, pra variar um pouquinho, não vou trazer um Isekai. Pra mim não é normal. Tá. Eu vou trazer o meu primeiro anime de demônio aqui, Mao Yusha, que, se eu não me engano, é do mesmo autor do Log Horizon. Bom autor. E eu gosto muito porque ele é um anime dessa parte de demônios e herói, só que ele vai pra um lado muito mais de política do que realmente daquela coisa de ação, magia e tudo mais. Assim, tem, mas é muito segundo plano. O anime é muito mais fantasia e politicagem do que realmente ação e aventura, entendeu? O Mao Yusha, ele basicamente, ele conta a história da Mao, a rainha demônia, mas o anime ele brinca porque quando ela se encontra com o herói, ele até questiona isso, né? Porque, tipo, ela se declara como o rei demônio. E ela fala, não, mas é um título, né? Rei demônio é um título. Aconteceu de eu ser uma mulher, mas o título é dito no masculino. E basicamente os demônios e os humanos, eles vivem guerra há décadas, né? E a parada é que a indústria da guerra dá muito dinheiro, tanto para demônios quanto para humanos. A guerra, ela faz que os humanos consigam ter um inimigo em comum, então eles conseguem, por exemplo, ter uma estabilidade de paz interna e também econômica. Tem vários empregos que são gerados por causa da guerra e tudo mais, exportação de alimentos, transporte, enfim, tem toda essa parte econômica. E a mesma coisa acontece com os demônios. E aí, o anime, no primeiro episódio, o herói, ele não tá a barra desse lado político, né? Ele é o herói, ele quer salvar o mundo dos demônios que são os malvadões. Ele veio de outro mundo? Não, ele é do mundo dele mesmo. E onde é que tá o Isekai aí? Não, eu falei que não é Isekai. É por isso que eu falei que não é Isekai. Entendi. Por isso que eu falei que ia ser diferente. Tipo, onde tá o Isekai? Não tem. É que eu entendi que você tinha falado que era Isekai. É o pior que eu também entendi isso, mas deixa quieto, cara. Melhor que não seja Isekai, me deu mais vontade de assistir. Mas como o Valete falou, cara, vindo do autor de Log Horizon, assim, Log Horizon é uma das novels / anime mais famosinhas desse negócio de fantasia recente, né? E eu acho que vindo do mesmo autor tem chance de ser legal, cara. Eu nunca assisti, mas tem muita chance de ser legal, cara. Inclusive é um dos caras que, se eu não me engano, é um dos melhores animes que representa o RPG. Sim. Poderia até indicar o Log Horizon, mas eu preferi trazer o Mao Yusha porque ele realmente vai... Assim, o Log Horizon, isso que é interessante, vocês citaram o Log Horizon, que é a questão do autor saber escrever, que o Log Horizon, se a gente lembrar, um dos grandes pontos que eu acho interessante dele é porque na primeira temporada ele trata muito a questão política ali, né? De como seria a política num mundo onde que as pessoas estão presas dentro de um RPG, né? Sim. E aí o Shiroi, na primeira temporada, ele trata disso. E o Mao Yusha é praticamente um anime focado nisso, entendeu? Dessa assim, como é a parte política de um mundo que está em guerra entre humanos e demônios, entendeu? E o barato é que a rainha demônio, ela não quer a guerra. E o Yusha vai até o encontro dela pra matá-la, só que, tipo, chega lá, ele descobre primeiro que é uma mulher, né? O rei demônio é uma mulher. E ele descobre que, tipo assim, ela é uma menina de boa. Ele chega lá com a espada, assim, pra matar ela, fala assim, olá, bom dia, tá ligado? E ela começa a explicar
explicar pra ele toda essa questão de como a guerra, a indústria da guerra fomenta economicamente tanto o mundo humano quanto o mundo dos demônios, e como é tão difícil parar a guerra por causa desses motivos, que é muita gente interessada em manter a guerra, entendeu? E como ela também mostra, né, que tipo assim, não é um jogo que tem bandido e mocinho, né, como a gente costuma ver nessas histórias, né, que os demônios são... Não, ela fala assim, cara, a gente é só outra raça, vocês que deram esse nome pra gente, a gente é só outra raça, irmão. Vocês que falaram que a gente é demônio porque a gente vive desse lado aqui. Eu acho muito bacana. Tem até umas paradas, tipo assim, ele fala assim, pô, tinha uma floresta que era super verde, florida, mas os demônios destruíram. Ela fala assim, demônios? Não, vocês te mataram pra fazer carvão. Depois vocês vieram e botaram a culpa na gente, mas a gente nem focou lá, sabe? Ele começa porque os humanos não entendem essa questão de destruição, dos efeitos climáticos, né? E ela, como uma estudiosa, ela entende. Então, tipo assim, os demônios recebiam culpa de algumas coisas que eles não fizeram. Cara, eu achei mega interessante, velho. Eu fiquei interessado. Eu pensando que ia vir um Isekai e veio um bagulho mó inteligente. Cara, não, eu fiquei realmente interessado, cara, em ver isso. E, tipo assim, ele faz uma paródia de como é que funciona o nosso mundo, né, obviamente, mas utilizando esse mundo de fantasia, né? Ele começa a construir a ideia de guerra, esse tipo de coisa. É ótimo que tem uma parada muito, sei lá, Brasil 2022, tá ligado? Porque ele reclama que fala assim, pô, tinha um homem lá super honesto, super do bem, só que vocês, demônios, possuíram ele e ele começou a atrair a mulher dele e ser corrupto. Aí ela vira e fala assim, a gente nunca possuiu nada, vocês que fazem merda e culpa a gente, fica falando que tá possuído pra desculpa. E ele fala assim, não, nem fudendo que é isso. É legal porque, tipo, os humanos, assim, uma galera fica super puta com o demônio e ela fala assim, cara, mas é ciência, vocês destroem e mata, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês não entendem, culpa a gente. Fora os caras que, tipo, ela dá esse exemplo, dos caras que ele fala que os demônios ficam possuindo os humanos. Eu falo assim, cara, a gente não possui ninguém. Vocês que se fazem merda e falam que tá possuído. É muito maneiro isso. Cara, não, fiquei interessado, mano. Ó, botar na minha listinha pra ver, velho. Tô falando sério. Pô, tu me vendeu, Lucas. Tu me vendeu pra assistir, cara. É bom, cara. E é o do mesmo motor de Log Horizon. Então você pode, assim, faz sentido o desenvolvimento. O desenrolar da história, na prática, é muito eles dois se juntando para tentar resolver essa dependência que tanto os humanos e os demônios têm da guerra para poder acabar com a guerra. Eles não conseguiriam simplesmente sair dali e falar assim, não, vamos acabar com a guerra. Vamos contar a verdade. Não adiantaria, porque, tipo, ela até explica, tipo, pessoas ficariam sem empregos. Tem empresa que só existe pra fazer a exportação de alimentos para locais de guerra. Se não tem guerra, não tem porque essa empresa existisse. Assim. Então, isso geraria fome porque as pessoas deixariam de ter emprego, deixariam de ter agricultura. Elas explicam também que, por exemplo, tem países que são mais próximos às zonas de guerra, esses países recebem subsídio dos países que estão longe das zonas de guerra. Então, esses países, a maioria deles, eles não são tão produtivos, né, agriculamente, né? Eles não são autossustentáveis. Então, se não tivesse a guerra e não tivesse subsídio dos países mais ricos, esses países teriam fome, entendeu? Durante a história, ela vai tentando resolver tanto a parte social de tirar essa imagem que uma facção odeia a outra, como tentando resolver as partes socioeconômicas dos países que têm essa dependência da guerra. Eu acho bem interessante. Eu acho que vale a pena o pessoal, assim, dar uma chance que o pessoal não vai se surpreender. Não tão acostumado com esse tipo de obra. Eu não tenho um anime que esse é um Isekai mesmo, que eu assisti há pouco tempo, que eu assisti na época que não tinha tido a fusão da Funimation com a Crunchyroll. Então esse também está dentro da Crunchyroll. Fica até uma segunda indicação aí, que a gente chama de Isekai de gestão pública e poligamia, né? Esse é o nome que ele recebeu lá no Cartoon. O Genjitsu no Yusha, não é uma coisa assim? Isso, eu acho que deve estar, como deve estar em inglês, deve estar How a Realistic Hero Rebuild a Kingdom, deve ser isso, se eu não me engano o nome. É um mais próximo, é um anime bem próximo, mas assim, ainda é longe da... Eu não sei se é veracidade, mas o Maoyusha, ele é muito mais palpável, plausível do que o Realistic Hero. Entendi. O Realistic Hero, ele tem vários detalhes ali que ele deixa dar uma passante no mais e tal. Tem um workshop de Maquiavel no meio ali dele e tal. Você se leva mais porque ele não é uma obra de fantasia assim, que ele leva tão a sério esse detalhe político, mas ele também não faz pouco caso, entende? Ele explica direitinho o beabá de como funcionam as coisas. Pelo que tu tá me falando, já o Maoyusha, ele deve ser muito mais no dedo na ferida, entendeu? De vez, tipo assim, eu vou explicar como é que funciona. Não, ele é muito mais, tipo assim, olha, acontece desse jeito. Isso, sim. Pra acontecer, e como acontece desse jeito, a gente tem que arranjar uns jeitos aqui de tentar resolver esses bagulhos, entende? O que é mais complexo, a princípio, do que o outro. O outro é ele explica mais, porque na verdade o ato de ser Isekai faz com que o herói, né, que vem pra dentro do gestão pública,
indica, ele meio que ele ensina, em certo sentido, esses beabá de gestão pública, de questão de organização de reino, o reino tem que ter saneamento básico, comida. Ele vai resolver esses problemas básicos que um estado tem que resolver, né? Então tem que dar educação, tem que dar saneamento básico, tem que fazer o acerto do exército, da segurança, né? Aí eu acho que tem uma parte bem legal no gestão pública, que é uma questão de refugiados de guerra, que ele começa a tratar direito aquilo ali. Então tem esses detalhes. Então, se for mais ou menos no mesmo caminho, eu acho que, vale muito a pena. Eu vou dar uma olhada, cara. Tu me convenceu mesmo a assistir. Pode ir que é bom. Bom, já que você falou que vai assistir o meu anime, manda mais um anime aí. Eu vou indicar agora um anime que vem de uma franquia que não é nada pouco conhecida. Eu vou indicar um dos animes de Gundam, tá? E o pessoal pode ver. E eu vou indicar um dos animes de Gundam que faz parte da linha cronológica original, né? Que é o conhecido como o Century Universe, né? Que é o que vem baseado no anime de Gundam e também nos mangás lá do Gundam de 79, que é o Gundam original. Por mais que o nome vai confundir um pouco a galera. Eu tô falando do Gundam Origins, a origem do Red Comet, né? Ou então a origem do Cometa Vermelho, que se baseia num dos mangás, das histórias, que é escrita pelo autor original de Gundam, que conta a história antes do Gundam de 79. Então, a galera que nunca conseguiu parar pra entender como é que funciona o universo de Gundam, o universo do Century Universe, né, que é a linha principal, basicamente o que você tem ali no Gundam de 79? Tu tem aquela história mais ou menos de Gundam, que é a briga entre aspas, raças, a raça que vive no espaço e os terráqueos. Tem uma evolução política ali, tem muito de política, muito de robô gigante, muito de garoto de 15 anos entrando em robô gigante pra lutar, que não faz muito sentido, mas é assim que acontece em Gundam. E no caso do Gundam de 79, tu tem algumas coisas ali meio sobrenaturais que ainda acontecem, tá? E aí você tem um personagem que é um personagem clássico da estrutura de Gundam, que depois é repetido o arquétipo dele durante vários outros Gundams que não fazem parte do Century Universe, né? Que é o Charles Aznavour, que é um dos personagens mais clássicos das histórias dos animes. É o carinha de Gundam que normalmente usa a roupa vermelha e a máscara. Vocês estão ligados? Quem já viu algum anime de Gundam vai perceber que tem sempre um personagemzinho de máscara, normalmente ele é loiro. É o Chapeuzinho troncho, tá? Tá pra deixar bem claro. Isso, não. Todos esses personagens são baseados no Charles. Então, o anime que eu tô indicando é a origem do Charles, entende? Que é um prequel do anime de 79. Ele tem 13 episódios, mas eu quero ressaltar um detalhe. Esse anime, ele, na verdade, é aquela construção que os japoneses fazem de pegar filmes e recortar e transformar em anime, né? Então, esse anime, ele é baseado em, se eu não me engano, são 6 OVAs de 1h20, mais ou menos, que saíram no Japão, super bem animados. Então, minha indicação até... E tinha no YouTube legendado em inglês. Se você for querer ver até mais bem animado, vai estar os filmes. Mais facilmente você acha na Crunchyroll os 13 episódios, que são a mesma história, tá, gente? É a mesma história, só que eles dividiram em uma temporada. Que também tá muito bem animada, tá? Só que ela tá menos bem animada que os filmes. Aí você vai falar, pô, eles só não picotaram? Não. Tem leves diferençazinhas. Por quê? Porque eles adaptaram toda a história, pegaram várias coisas iguais, mas eles transformaram realmente em uma temporada de 3 episódios. Então os episódios têm gancho, tem essas coisas, entende? Que o filme não tem. Então tem esses detalhes. E por que eu tô indicando isso? Cara, porque eu acho que, tirando o Gundam de 79, é a melhor porta de entrada pra você começar a assistir Gundam do Century Universe, da linha principal. É a melhor porta de entrada, porque você já consegue ter o prequel, você já consegue saber quem é Charles Aznavour. Na verdade, é mais interessante talvez você ver o 79, porque quando você vê as coisas acontecendo no Orange, você fica tipo, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Eles vão deixando umas deixazinhas, entende? Pra quem já manja da história. Mas mesmo que você não manje da história, ela é super bem contadinha pra você conseguir acompanhar ela, diferentemente de outros pontos que você pode acabar entrando em Gundam. É de que ano? Esse anime, ele não é tão antigo assim, não. Os filmes, eles são um pouquinho mais antigos. Os 6 OVAs são de 2018. Começam em 2015, porque eles vão contando 2 por ano, se eu não me engano. Aí eles começam em 2015, os OVAs, aí eles vão até 2018, e aí em 2019 eles liberam o anime. Então é recente, né? Razoavelmente recente. 4 anos. Cara, super bem animado. E eu vou contar razoavelmente a história. Ele passa no ano de 68, se eu não me engano, é 10 anos antes do Gundam de 79. Porque o Gundam de 79, no universo do Century, ele é entre o ano 78 e o ano 79. Aí, então ele é mais ou menos 10 anos antes. E o Charles, ele é filho de um político importante de uma das principais colônias fora da Terra, entende? E aí acontece um atentado e a família do Charles é sitiada. Então
história meio de vingança dele e de posicionamento político. Ele ascende dentro da parte militar dessa ala meio revolucionária, assim, e autocrata, que tem dentro das colônias espaciais, que na verdade já é quase basicamente o Principado de Zion, que depois vai ser dado como Principado de Zion. É ele ascendendo militarmente dentro dessa parte. E ele maculando toda a questão de vingança dele, se tornar uma pessoa muito importante dentro do exército, a ponto de ser reconhecido e se tornar uma grande figura para levar ao que nós vamos reconhecer depois, que é a revolução das colônias contra a Terra, que aí só vai acontecer no Gundam original, no Gundam de 79, tá? Então, basicamente, cara, é uma história de ascensão desse personagem tão icônico, como é que ele chega àquele ponto que ele já é na obra original, né, na obra principal, e como é que ele vai traduzindo esse caminho, entende? Como é que ele vai desenvolvendo essas coisas. E como ele vai se tornando um personagem tão maligno, assim, né? Porque quando ele é apresentado no Gundam de 79, ele é um personagem, assim, do mal, ponto. Depois a gente vai tendo uma construção maior, porque ele é um personagem super complexo. Você começa a entender a complexidade dele a partir desse momento do Gundam Orange. Minha opinião, não é um roteiro perfeito, nem nada assim, mas se você já conhece Gundam, é um prato cheio. Se você não conhece Gundam, cara, eu acho super divertido, saca? E me prendeu de uma ponta a outra, como eu falei, eu vi primeiro os filmes, né? Mas eu acho que prende, vai até o final e é bem legal de se assistir. Vários jogos de guerra, várias lutas, quem gosta de mecha, assim. Também tem como é que é o início dos Mobile Suit, né? Isso é uma coisa bem legal de se falar, porque a gente tá acostumado com Gundam, tá acostumado com os robôzão, né? Que se mexe e tal, e tudo mais e tal. Esse aspecto no Gundam, nesse Gundam em específico, por mais que tenha o nome Gundam, é o nome da franquia, ele não tem ainda os Mobile Suits. Na verdade, você vê o projeto de Mobile Suit sendo criado, né? Então a gente tá acostumado a assistir Gundam, de pegar e ter os robôs gigantes. O detalhe principal é que a gente vê a construção dos Mobile Suits, né? E não necessariamente nem dos Gundams, é só dos Mobile Suits mesmos, que são os robôs que são armaduras, esse tipo de coisa, né? Então a gente vê esse projeto sendo criado, então a gente vê a partir desse ponto o que vai se tornar a franquia no futuro, né? Como é que são as batalhas, esse tipo de coisa. Só que no Origins, você não tem isso, então as batalhas são muito mais críveis no nosso tempo agora de pensar, então são com tanques, são com pessoas armadas, esse tipo de coisa. Não tem ainda as batalhas de robôs gigantes tão fortemente, pelo menos não até acho que o 7º episódio, esse tipo de coisa, que é quando se introduz os Mobile Suits. Então não tem adolescente entrando no robô. Em Origins, tem, porque o Charles, ele ainda é um adolescente, ele tem tipo 19 anos, porque quando você... É como se você tivesse acabado de ter feito a inscrição no exército, tá? Ele é como se ele tivesse feito uma AMAN. E aí, cara, tipo, ele tem aí seus 18, 19 anos, ele vai passar pelo tempo de treinamento. Não tem um moleque de 12 anos, assim, 15 anos, saindo mexendo num robô super tecnológico fudido. Isso não tem. Tu tem a galera sendo treinada e aí tem até a parte do Charles na academia principal, lá dos exércitos, esse tipo de coisa, entende? É bem a pegada, tipo assim, construção de personagem, construção de outros personagens que são importantes depois, que são apresentados na série principal. Você entendendo mais o que é o personagem do Charles mesmo. E ele é um personagem bem cativante, por mais que ele seja meio doido. Bem doido, na verdade, né? Então, ele é um personagem com, tipo, numa fuga, ele tinha 12 anos, ele metralha alguém. É normal, pô. O que a gente espera de um protagonista de anime, cara. É isso aí mesmo. É isso, cara. Mas é legal, cara. Eu curto bastante, eu acho uma ótima porta de entrada. Porque vira e mexe, tipo assim, a galera vira e fala, cara, não assisto Gundam porque 300 mil episódios, não sei qual Gundam que eu começo, tudo mais e tal. Pô, então, 13 episódios, que é muito difícil ter na parte de Gundam. E dá pra entrar tranquilo pra assistir, você não perde nada do Century Universe. Se tu quiser continuar assistindo mais coisas além desse, tu vai pra série principal, que aí tem só, sei lá, 75 episódios pra se assistir. E daí fazendo jabá. Eu acho que tá na Crunchyroll agora também, tá? A série principal. Eu não indiquei porque é muito longa, cara. Acho que não faz muito sentido. Certo. Valente! Agora, seu anime? Já que o Carlos indicou o Mobile Suit Gundam Advent of the Red Comet, que não tem Mobile Suit Gundam. É verdade, tem esse detalhe. Isso é verdade. Nem tem Gundam. Farsante, né? Ele recomendou um bagulho que o anime não tem. Eu vou recomendar depois um anime de demônio que não tem demônio. Fiquem aí. Porra, o Lucas tava indicando Isekai que não tem Isekai. Você tem um ponto. Mas
no anime que eu vou indicar, é anime de esporte e tem esporte. Olha só. Mas tem gente que não quer praticar o esporte. O nome do anime é Run with the Wind ou Kazega Tsuyoku Fuiteru, mas Run with the Wind é mais fácil. Também disponível na Crunchyroll. E o que consiste a história de Run with the Wind? A galera tá indo pra faculdade, começando ali seu primeiro ano, já tem alguns segundanistas, terceiranistas, e o nosso personagem principal, ele tá procurando um lugar pra dormir, que ele ainda não tem um lugar pra ficar na faculdade. Quando de repente ele encontra um ser maléfico que oferece um lugar pra ele ficar na faculdade. Só que pra ele ficar nesse lugar, ele vai ter que entrar no time de atletismo da faculdade, que ali é meio que o hostel do time de atletismo, né? Só quem faz atletismo pode ir lá. Detalhe. Não, eu posso contar esse spoiler, porque são spoilers, né? Você contaram bem mais depois do anime. Mas, cara, é tão bom essa parte, que ninguém que tá lá no hostel sabe que ali é o hostel do clube de atletismo. Só o ser maligno que o Valente tá comentando, que vulgarmente é conhecido como veterano. Nisso ele consegue, né, a atenção do nosso personagem principal pra entrar no clube de atletismo e em determinado momento eles começam, né, essa jornada pro clube de atletismo ter algum salto de qualidade ali, né, porque eu tava meio esquecido do clube de atletismo dessa faculdade. Só que a parada mais da hora de Run with the Wind, além do esporte, né, de ver eles treinando, que já é uma parte muito legal de qualquer anime de esporte, é a interação dos personagens principais. Aqui a gente tem uma porrada de personagem principal, tem acho que 10 ou 11 personagens principais, né, que eles conversam muito bem entre si e a interação deles é sensacional, uma das melhores que eu já vi em animes. Eles parecem pessoas vivas dentro de um anime, de tão bem escrito que essa interação é feita contra eles. Então a gente tem, por exemplo, o personagem principal, que ele é meio que o ace do time, né, que tipo, ele corre bem E usa isso pra roubar. usa isso pra roubar. A gente tem os gêmeos, que são dois gêmeos que têm uma personalidade muito, muito parecida um com o outro. Os que guardam a mesma mina. Gostam da mesma mina, jogam futebol junto. A gente tem um cara que veio da África, né? A gente foi até pesquisar antes, eu e o Lucas. Ele veio da Tanzânia, no continente africano. A gente tem um cara que é mais velho, que já tá fumando, que não tá nem aí pra faculdade. O vulgo Nico-chan. A gente tem um moleque que veio do interior do Japão, então a vida dele sempre foi muito simples, ele não tá acostumado com coisas grandes como que tem na faculdade, nos arredores da faculdade. Então a gente tem, e óbvio, o mais legal de todos, que é o Prince, que é um nerdola de mangá, o cara é viciado em mangá, e o físico dele é tão bom quanto o de um grilo doente. E todos esses personagens, cada um com suas características únicas, se juntam pra fazer toda essa parada do atletismo na faculdade, e é muito legal você ver conforme vai passando o tempo, passando os episódios, eles vão cada vez mais se aproximando, cada vez mais evoluindo dentro do esporte, e até chegarem num grande evento lá, que é a subida eu não lembro exatamente se é Monte Fuji, se é alguma outra montanha. Eu acho que é em Hakone. Eu acho que a corrida é em Hakone. É, Hakone. Até o dia deles chegarem nessa famigerada corrida de Hakone, que é uma corrida muito importante, e ela dá muitas coisas para as faculdades que vão bem, né? Então, basicamente é um anime ali de, vibes, good vibes. Porra, anime gostosinho. Tem só 23 episódios, então é rapidinho pra você assistir. Ele é de 2018. Então... Cara, é 2018? Ele é de 2018. Cara, pra mim tinha sido 2020 no máximo. Não, ele é 2018, ele já é mais antiguinho. Ele é feito pela Production ID, que quem conhece a Production ID trampa muito bem quando é coisa relacionada a esporte. Se eu não me engano, ela fez Haikyuu, não fez? Fez Haikyuu, Hajime no Ippo também. Fez o de basquete. Qual é o de basquete mesmo? Kuroko? Kuroko no Basket é deles, todas as temporadas. Vinland Saga é deles, Kuroko é deles. Não, Production ID. Eles têm participação em Vinland também. Eles têm participação em Shingeki no Kyojin, participação em Vinland, Guilty Crown. Eles têm muitos lugares que eles já meteram o dedo. Ancient Magus Bride também, FLCL. Tem muita coisa aí que eles estão envolvidos. Então é um estúdio muito experiente e com muita qualidade. Eu consigo dizer facilmente que se a Production
action, a gente tá fazendo alguma coisa, vai ser bem feito. Isso não tem como negar. Eles são bem competentes com anime de esporte, né? Por exemplo, a gente falou aqui do Haikyuu, falamos do Kuroko, tem o Diamond no Ace, tem o Hajime no Ippo. Então, assim, eles sabem fazer anime de esporte, entendeu? Great Pretender tem dedinho deles também. Eles fazem muita coisa boa. Então, e não só isso, o Run of the Wind, ele tem muitas cenas que favorecem a catarse visual, digamos assim. Então, ele é bastante bonito, principalmente nas horas que o personagem principal tá correndo, com foco na corrida, onde os problemas se afastam dele. Esse é o momento em que você vai ver as cenas mais da horas e as cenas mais bonitas do anime. Sim. Se você gosta de anime de esporte, não perca esse é excelente, é um dos melhores que eu já vi, facilmente. Assim. Eu gosto muito dele, que ele entra naquele grupo de animes que são palpáveis, porque assim, você vê, como o Sr. Valente disse, ele tem um grupo de pessoas muito distintas ali naquele clube. A grande maioria deles não são fãs, de fato, do atletismo ali, do esporte, não são, de fato, atletas, né? Você tem ali 3 caras que, de fato, são atletas, né? E olha lá, mas, assim, o resto são mais gente que acabou sendo ludibriado, né? Caiu num conto do vigário e teve que participar do clube, entendeu? E assim, você vê, por exemplo, o Prince, quando eu assistia, eu sempre fiquei esperando, assim, aquele momento, como um grande fã de anime de esporte, falei assim, não, o Prince vai ser o cara que vai ser, ele deve ser pica, tá ligado? Ele vai entrar no ritmo, vai ser o pica. E o anime não é isso. Tu não vira um pica da noite pro dia. A verdade é essa. E o Prince, ele, de fato, ele não vira um pica. Ele continua sendo um merda. Ele vira menos merda, mas ele continua sendo menos merda. Porque, tipo, o Prince, no começo do anime, todo mundo fica com aquele pé atrás, tipo, porra, esse maluco vai foder o clube, tá ligado? Só que ele não fode o clube, ele te entrega uma resolução palpável. Ele fala assim, meu irmão, dá pra entregar isso. Tu quer que eu coloque alguém pra completar? Eu vou completar. Não espere mais que isso. Exatamente. Pro pessoal que não entendeu, é basicamente assim, eles têm que completar. Existe um número mínimo de atletas que tem que participar dessa corrida. É corrida de revezamento. E eles precisam de número mínimo. E o número deles é cravado. E o Prince é obrigado a participar, cara. É muito divertido. Poucos animes têm tantos personagens, assim, que não necessariamente são os principais, mas são personagens tantos ativos na obra que são tão diferentes e tão legais de se acompanhar, assim, por características. Mesmo anime de esporte, que normalmente tem vários, normalmente a gente fica muito preso a 3, 4, né? Slamdunk é isso, é 6, né? Principais, assim, tem as garotas por fora. Haikyuu também. Run of the Wind, todos os 10, mais a galerinha que tem de apoio ali, são importantes. E é legal porque ele consegue dar arco de evolução pra todos os personagens. Isso é bom. É muito bizarro que, tipo assim, nós estamos falando aqui de você ter 10 personagens focais, todos eles têm arcos de evolução e de melhora e de construção, assim, em 24 episódios. Além disso, você não perde tempo da corrida mesmo, que é a prática ali do esporte. Então, se você quer um anime de esporte, vai ter. E o mais legal é que, assim, eles estão na universidade, então eles são mais velhos, eles têm um jeito meio de tratar diferente do que os moleques que estão no colegial têm, esse tipo de coisa. E não é só voltado pro esporte. Tem muito de discussão da vida, do que os caras estão fazendo, que eles têm que resolver, como é que vai ser a vida depois da faculdade, esse tipo de coisa. Cara, eu acho muito foda, cara. É muito foda. Tem, inclusive, durante toda essa jornada deles, tem a descoberta de alguns personagens que, tipo, esse curso de faculdade que eu tô fazendo não é o que eu quero fazer. Sim, sim. Então é, tipo, uma outra parada. E depois também, no final do anime, a gente vê mais ou menos pra onde cada personagem acabou indo depois de toda aquela jornada que eles fizeram, né? Tem o pós-corrida, né? Que é muito bom. Cara, é sensacional. Recomendo muito. Naquele ano foi um dos melhores animes do ano, facilmente, assim. Facilmente. A gente viu ele na mesma temporada de Bonnie Girl, não foi, Valente? Foi na mesma temporada. Foi na última temporada de 2018. Cara. Baita temporada até pra falar isso. Teve bastante anime legal naquela temporada. Verdade. Bom, agora eu vou falar do meu anime. Eu vou trazer mais um anime de demônio. Mas eu vou falar de um anime de demônio que o protagonista não é demônio. Aí, tá vendo? E depois reclama do meu Gundam que não tem Gundam. Mas aí é retaliação, né, irmão? O maluco traz o Isekai que não tem Isekai e ainda traz o demônio que não tem demônio. Onde já se viu isso? Não, tem demônio. Só não sabe que o protagonista não é demônio porque não pode. Que é o Irumakun. O Irumakun, né? Eu nunca sei a pronúncia certa desse honorífico. Tu não é japonês, tu não tem obrigação. Mairi Mashita Irumakun, ou Welcome to Demon's Kun, o Irumakun, que é basicamente um anime sobre o nosso coleguinha Suzuki Iruma, que é um humano, que é muito bem tratado pelos pais dele. Os pais dele só mandam ele fazer de tudo, menos ir pra escola que nem um adolescente normal e ter uma vida normal. Ou seja, os pais dele são os abusadores. O anime ele disfarça, mas a verdade é essa. Os pais dele são os dois babacas, e
e vende o filho dele pra um demônio. É literalmente isso a sinopse. Os pais dele vendem o moleque pra um demônio. Só que o demônio é o grande Sullivan, que é um demônio super gente boa, um dos grandes arquidemônios do mundo das trevas. E aí ele escreve esse Iruma, que ele meio que adota pra ser tipo neto dele. Ele escreve esse moleque na escola de demônios. Só que o moleque é humano. E aí o moleque tem que frequentar uma escola de demônios sendo humano. Literalmente, no lema da escola eles falam que querem comer humanos. E não é da forma sexual, é de forma literal. Então, o anime basicamente é uma comédia de um moleque que tá na escola de demônios. Alguém aqui assistiu Iruma Kun, só pra eu saber? Nunca vi. Cara, nunca assisti, mas você falando isso me lembrou tanto Rosário de Vampire. Cara, no começo, eu vou ser bem sincero, eu esperava, mas ele não tem nada, tipo, assim, tirando a questão do moleque que é humano, que tem que esconder o fato de ser humano porque vai virar comidinho de demônio, não tem nada a ver com Rosário de Vampire. Rosário de Vampire tem muito aquele hate, tem aquele fanservice, tem aquelas lutas. O Iruma Kun, ele é mais situações cômicas, como se fosse uma sitcom. Entendi. Ele não chega a ser esse de sketch, mas ele vai tendo uma progressão, entendeu? Ele vai tendo uma evolução de uma história, mas ele não se apega tanto no Battle Shonen, entendeu? As cenas de ações dele, ele vai construir uma cena de ação, mas não é tão drástico como, por exemplo, em Rosário de Vampire. Tem lá a Moca que mete porrada, e as cenas da Moca são cenas de ação, e pra quem lê o mangá, sabe que a parte 2 do mangá é um Battle Shonenzão, um porradeiro, e eu recomendo pra caramba o mangá de Rosário de Vampire. Não o anime é um lixo, mas o mangá é da hora pra caramba. Eu acho que o barato do Iruma é exatamente você ver isso. Um anime muito na vibe daquele estilo Little Witch Academia. Ah, legal, pô. É muito próximo, porque é aquele anime leve, sem piadas sexuais, sem weight, né, que algumas pessoas não gostam. Gostosinho. Gostosinho, um anime gostosinho pra assistir, tipo. É aquele que você vê sem peso na consciência, vê tranquilo, dá aquela risada boa. Da risada boa. Tem vários personagens interessantes, tem desenvolvimento desses personagens, ainda que seja assim, num ritmo muito cômico. Ele é um mangá muito mais longo, por exemplo, que o Little Witch, então é mais picado esse desenvolvimento. O Little Witch eu acho ele muito mais direto na questão do drama e desenvolvimento, mas o Iruma Kun ele também tá lá, entendeu? E ele vai uma picada porque é muita comédia. Aí tem um arco dos desafios, né? E como o protagonista ele é humano, ele tem que dar um jeito de contornar o desafio. E é interessante que, como os pais deles eram uns merdas, ele sempre tinha que fugir das coisas. Então, ele tem um dom, o Iruma, que ele é muito bom em desviar das coisas. Tipo assim, ele é muito bom em desviar das coisas. Tipo assim, os demônios tentam acertar ele e não conseguem, porque ele desvia. Sabe o hack de observação de One Piece? O moleque tem isso, de tanto desviar das merdas que os pais faziam. É literalmente isso. Mas isso é construído meio que em volta da comédia. É, e isso é construído meio em volta da comédia. Só que, tipo, vira ponto das cenas de ação. Mas, como eu disse, o anime é muito mais focado na comédia. Não é um anime de ação. Tem as cenas de ação, mas o anime é de comédia, entendeu? É que nem o Little, como eu falei, é que no Little Witch. O Little Witch tinha cenas de ação lá? Tinha, mas não era a ideia. Ele tem até mais ação do que Little Witch, de novo. Não é a ideia. E aí, como tem essa questão do moleque que é baseado na comédia, de ele fugir, que os pais dele faziam merda pra caramba, e ele tinha que fugir das situações. Quando ele vai pra escola dos demônios, ele fica muito bom nisso. Então ele consegue, tipo, como se fosse um demônio, meio que tem uma habilidade também. É muito bacana. Eu acho que pô, cara, assim, pra quem quer um anime de comédia leve, descontraído e bom, sabe? Bom. O anime é bom. Tem progressão. Tem muito anime de comédia que a gente vai assistir e a gente não vai ter progressão. Vai ser aquela coisinha sempre. Não, Iruma Kun, você vê uma progressão. Você vê ele ganhando mais respeito dos personagens. Você vê ele entendendo melhor sobre aquele mundo que ele tá. Porque, pô, ele é um moleque humano que tá no meio de criaturas ali que podem matar ele. Só que como ele viveu explorado pelos pais a vida inteira, ele nunca teve um lugar, sabe? Ele nunca teve aquele ambiente escolar. E ele acaba tendo nesse colégio, entendeu? De demônio, mas, tipo assim, os demônios tratam os outros demônios como raça, sabe? Então, assim, pela primeira vez ele consegue criar amizade, ele consegue pela primeira vez se dedicar a alguma coisa, né? Se dedicar às provas, aos desafios. Pela primeira vez ele tem um professor, pela primeira vez ele tem alguém pra chegar em casa. Então, assim, vai tendo desenvolvimento, ele tem amigos, e esses amigos têm suas particularidades. Então, eu acho, assim, bem bacana. É um anime de comédia, você pode assistir descontraído, não tem nada muito denso, mas é um anime que vai progredir, entendeu? E vai te entregar as ceninhas de ação ali que, pô, mano, satisfatória, cara. Eu vou te falar que as ceninhas de ação de Iruma Kun são bem satisfatórias, entendeu? Ele consegue criar umas traminhas, assim, de traição, não sei o que lá. Não é só aqueles personagens malvadão por malvadão. Tem os personagens malvados que com alguma profundidade, mas nada, de novo, de nada denso. Então, é um anime que eu recomendo, assim, que, pô, você pode assistir tranquilinho que, pô, mano, eu acho que é classificação livre. Deixa eu até ver aqui na Crunchyroll se tem a classificação dele, que eu acho que ele deve ser classificação livre, provavelmente. Aqui eu tô vendo, ele é PG-13. PG-13, é bem levezinho.
Quase livre, basicamente. É bem de boa, cara. Tem um chipzinho lá de boa também. Eu acho que a cena mais caliente que você tem no anime é que tem um episódio que, tipo assim, aparece o Dark Iruma, que é como se fosse um Iruma. É que eu não posso dar spoiler, mas os demônios, eles têm uns períodos que eles estão pura maldade, digamos assim. E aí fazem o Iruma de forma sintética, de forma falsa, entrar nesse modo pura maldade, porque ele tá fingindo que é um demônio, né? Então é tipo como se fosse hipnotizado. Fazem isso de outra personalidade dele. E aí ele faz uma mina lá que gosta dele sentar no colo dele. E a mina, tipo assim, olha pra cara dele, tipo assim, que porra é essa aqui que eu tô fazendo? E tipo assim, ele tá modo Shed, saca? Filho calculista. Mas tipo assim, é todo um gag. Talvez seja por isso que é PG-13. Mas é a coisa mais louca. E assim, não é nada visual. É só literalmente a mina sentando no colo dele e a mina falando assim, parado, o que eu tô fazendo aqui? Mas o Dark Iruma é pica. Depois percebi. Black é brabo, Black é brabo. Vocês que acabaram de ouvir esse podcast, aproveitem bastante as recomendações que a gente deu. São recomendações todas muito boas. E não só isso, são recomendações muito curtinhas. Então, pô, você tá ali em casa naquele sabadão, domingão que você não sabe o que fazer, tá na dúvida de que anime vai assistir, aproveita e pega um desses animes aqui. A gente tem anime de 11 episódios, de 13 episódios, de 25 episódios, de 23 episódios. Então são animes que dá pra você acabar rapidinho, ter uma experiência nova, assistir uma coisa legal e, pô, aproveitem e comentem aí o que vocês acharam das indicações, se vocês gostaram. Façam tudo isso, por favor. Prestem atenção também nas outras indicações que a gente falou no meio desse cast. É mesmo. Tem muito outro anime aí que a gente comentou aí no meio desse cast que vale a pena você dar uma olhada. A gente falou de Log Horizon, falamos de Monster, falamos de o anime lá de Sekai de gestão pública. Cara, muito anime aí que a gente falou, Haikyuu. Esse eu não sei se chega a ser uma recomendação, foi uma citação, né? Isso é... Não, é legal, cara. Esse anime, assim, eu boto minha mão no fogo pra ele. Mal animado para um cacete, já estou avisando. Mas ele é legal, cara, ele é legal. Ele é um Isekai que eu assisti, cara, e eu tenho uma versão a Isekai, então eu acho bem legal de ser assistido. Qual a descrição que vocês deram? Gestão pública e o quê? É poligamia. Ah, muito bom. É a melhor descrição que você pode ter desse anime, porque basicamente no reino onde ele mora, poligamia é liberada. Então você casa com quantas pessoas você quiser. E como um bom protagonista de Isekai, todo mundo quer dar pra ele, né? É isso aí, entendeu? É exatamente isso. Mas até onde que o cara, assim, primeira noiva dele, ele ainda é mais fiel que as outras. Tem esse detalhe ainda. É o fiel poligâmico, né? É o fiel poligâmico, cara. Mas é isso, cara. Mas você acha que vale? Ele é divertidozinho. Ele é muito mal animado. Jesus amado, é muito mal animado. Assim, o baixo orçamento passou muito na produção inteira, entendeu? Mas ele é divertido. E ele tem 2 temporadas ainda, assim. Nossa senhora. Sim, ele é de 24 episódios. São 2 temporadas de 26 episódios, né? São 2 temporadas de 13. Mas vale a pena, é legalzinho, cara. E principalmente que a gente indicou aqui, valem super a pena, né? Mas tem outros que a gente acabou te falando aqui. É isso, cara. Espero que a galera curta aí e diga aí no Spotify ou então aqui nos comentários se foi assistir algum desses, o que achou. É isso aí, como o Carlos disse, vocês podem comentar aí no Spotify, no Facebook, na nossa página do Twitter, Instagram, você tem nosso Discord, ou você pode nos mandar um e-mail, né, que é o podcast@mundodosanimes.com, lembrando que é .com, não é .br, né, a gente mudou antigamente na época do Animistic e do NSV, nós tínhamos .br, mas hoje em dia é só podcast@mundodosanimes.com. E claro, agradecer também a galera lá que nos apoia no Catarse, né, que se você também quiser participar, é o catarse.me/MDA. Lá você pode nos ajudar com diversas continhas, aquela que der pra você, vai estar nos ajudando sempre. E claro, não posso deixar de agradecer os que já estão nos ajudando, como por exemplo, a Bárbara Rigon, o Bruno Rezende, o Guilherme Loureis, o Henry Yamaguchi, o Marcos Paulos e o Thiago Patez. A vocês, muito obrigado e fica aqui o meu agradecimento. Até o próximo podcast. Valeu e tchau. でも心で聞こえたような雨空切り裂いた閃光君の声が力になる青く燦然と光って無我夢中で単純な君が誇らしくて愛しくて振り回されてはおかしくて泣いた君が途方に暮れれば
願いとか曇りのない未来を描いていたんだ。大人になればなるほど見えなくなる小さな光を探して拾い集めてしなくちゃな。切なに過ぎ